Nas colinas verdejantes da Toscana, sob o céu azul da Itália renascentista, nasceu uma criança destinada a mudar o curso da história humana. Era 15 de abril de 1452, e o mundo dava as boas-vindas a Leonardo de Ser Piero da Vinci, um nome que ecoaria através dos séculos como sinônimo de genialidade e inovação. Imagine uma pequena vila italiana, com suas casas de pedra e telhados de terracota. É aqui, em Vinci, que nossa história começa. Leonardo, filho ilegítimo de um notário próspero chamado Piero da Vinci e uma camponesa local, de nome Caterina, cresceu em um ambiente que misturava a rusticidade do campo com as aspirações intelectuais de seu pai. Desde cedo, o jovem Leonardo demonstrou uma curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor. Seus olhos ávidos absorviam cada detalhe da natureza, das formas das nuvens às intrincadas estruturas das flores. Podemos imaginar o pequeno Leonardo, com seus cabelos castanhos despenteados, correndo pelos campos, parando a cada momento para examinar uma folha ou um inseto com intenso fascínio. A infância de Leonardo foi marcada por uma liberdade incomum para a época. Criado inicialmente por sua mãe e depois por seu pai e madrasta, o menino teve a oportunidade de explorar os campos e florestas ao redor de Vinci. Esta liberdade alimentou sua imaginação e plantou as sementes de sua futura genialidade. Aos 14 anos, Leonardo foi enviado para Florença como aprendiz na oficina de Andrea del Verrocchio, um dos mais renomados artistas da época. Imagine a emoção do jovem Leonardo ao entrar pela primeira vez na cidade de Florença. As ruas estreitas e sinuosas, os imponentes palácios de pedra, as igrejas com suas cúpulas majestosas, tudo isso deve ter sido um choque para o menino do campo. Florença, naquele momento, era o epicentro do Renascimento italiano. Um caldeirão de ideias revolucionárias nas artes, ciências e filosofia. Para o jovem Leonardo, a cidade era um playground intelectual, oferecendo infinitas oportunidades de aprendizado e experimentação. Na oficina de Verrocchio, Leonardo não apenas aprendeu as técnicas tradicionais de pintura e escultura, mas também se familiarizou com uma ampla gama de disciplinas, incluindo metalurgia, carpintaria e engenharia. Esta exposição multidisciplinar moldou a abordagem holística que Leonardo adotaria em sua vida e obra. Podemos imaginar o jovem aprendiz, com suas mãos manchadas de tinta e carvão, trabalhando incansavelmente ao lado de outros jovens artistas. O cheiro de tintas e solventes preenchia o ar, enquanto o som de martelos e cinzéis ecoava pelas paredes do estúdio. Os anos de aprendizado foram marcados por um progresso rápido e notável. Leonardo absorvia conhecimento como uma esponja, superando rapidamente seus colegas e até mesmo seu mestre. Uma lenda, possivelmente apócrifa mas ilustrativa de seu talento, conta que Verrocchio, ao ver um anjo pintado por Leonardo em sua obra O Batismo de Cristo, ficou tão impressionado que jurou nunca mais pintar. À medida que sua reputação crescia, Leonardo começou a receber comissões independentes. Seu primeiro trabalho documentado, um desenho de uma paisagem toscana, data de 1473, quando ele tinha apenas 21 anos. Este desenho já demonstrava sua habilidade extraordinária de observação e representação da natureza. Em 1476, Leonardo foi acusado anonimamente de sodomia, uma acusação grave na Florença do século XV. Embora o caso tenha sido arquivado por falta de provas, o incidente deixou uma marca em Leonardo. Alguns historiadores especulam que esta experiência pode ter contribuído para sua natureza reservada e sua relutância em formar relacionamentos próximos ao longo da vida. Apesar deste contratempo, a carreira de Leonardo continuou a florescer. Em 1478,
ele recebeu sua primeira comissão independente significativa, um retábulo para a Capela de São Bernardo no Palazzo Vecchio. Embora o projeto nunca tenha sido concluído, ele marcou o início de Leonardo como um artista por direito próprio. Os anos seguintes viram Leonardo estabelecer seu próprio estúdio em Florença. Ele começou a aceitar aprendizes e a trabalhar em uma variedade de projetos, desde pinturas religiosas até retratos de nobres locais. Foi durante este período que ele começou a desenvolver seu famoso sfumato, uma técnica de pintura que cria uma atmosfera suave e nebulosa, dando às suas obras uma qualidade etérea e misteriosa. Mas a pintura era apenas uma faceta do gênio de Leonardo. Seus cadernos desta época revelam um espírito inquieto, constantemente explorando novas ideias e conceitos. Ele estudava a anatomia, dissecando cadáveres em segredo para entender melhor a estrutura do corpo humano. Ele fazia esboços de máquinas voadoras, inspiradas em seus estudos sobre o voo dos pássaros. Ele teorizava sobre geologia, óptica e hidrodinâmica. Imagine Leonardo à luz de velas, debruçado sobre seus cadernos, sua pena arranhando o papel, enquanto ele preenchia página após página com desenhos detalhados e anotações em sua característica escrita espelhada. Seus olhos, intensos e concentrados, moviam-se rapidamente entre o objeto de seu estudo e o papel, capturando cada detalhe com precisão impressionante. Em 1482, aos 30 anos, Leonardo deixou Florença para servir na corte de Ludovico Sforza, o Duque de Milão. Esta mudança marcou o início de uma nova fase em sua vida e carreira. Em Milão, Leonardo não era apenas um artista, mas um engenheiro, arquiteto, músico e conselheiro da corte. A corte de Milão ofereceu a Leonardo um ambiente rico em oportunidades e recursos. Ludovico Sforza, conhecido como Il Moro, o Mouro, era um patrono ambicioso das artes e ciências, ansioso por transformar Milão em um centro cultural rival de Florença e Roma. Para Leonardo, isso significava acesso a financiamento, materiais e, mais importante, a liberdade para explorar suas múltiplas paixões. Imagine Leonardo caminhando pelos corredores do castelo sforzesco, suas botas de couro ecoando nas pedras do piso. Seu manto elegante ondulava suavemente enquanto ele se movia de um projeto para outro, sua mente fervilhando com ideias para fortificações, sistemas hidráulicos e espetáculos elaborados para entreter a corte. Durante seus anos em Milão, Leonardo produziu algumas de suas obras mais famosas e inovadoras. Ele começou a trabalhar na Virgem dos Rochedos, uma pintura revolucionária que demonstrava seu domínio do sfumato e sua habilidade em criar composições complexas e atmosféricas. A obra, com suas figuras enigmáticas emergindo da penumbra de uma gruta rochosa, exemplifica a fusão única de Leonardo entre arte e ciência, com sua representação meticulosa de formações geológicas e botânica. Paralelamente à sua produção artística, Leonardo mergulhou de cabeça em projetos de engenharia e arquitetura. Ele desenhou planos para fortificações militares, sistemas de irrigação e até mesmo para uma cidade ideal, com ruas largas e sistemas de esgoto avançados para prevenir a propagação de doenças. Uma preocupação constante nas cidades medievais superlotadas. Um dos projetos mais ambiciosos de Leonardo durante este período foi a estátua equestre de Francesco Sforza, pai de Ludovico, concebida para ser a maior estátua equestre do mundo, com mais de 7 metros de altura. O projeto desafiou as habilidades de Leonardo como escultor e engenheiro. Embora um modelo em argila em tamanho real tenha sido produzido, a estátua final em bronze nunca foi realizada, pois o metal destinado a ela foi redirecionado para a fabricação de canhões durante as guerras italianas. Em 1495, Leonardo começou a trabalhar em uma de suas obras mais icônicas, A Última Ceia.
Pintada na parede do refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, a obra era revolucionária em sua composição e técnica. Leonardo abandonou a tradicional representação estática da cena, optando por um momento dramático cheio de movimento e emoção. Imagine Leonardo em pé em um andaime, pincel na mão, contemplando a parede à sua frente. O cheiro de tinta fresca preenche o ar, enquanto a luz do sol filtra-se pelas janelas do refeitório, iluminando a cena que ele está prestes a criar. Com cuidado meticuloso, ele começa a dar vida aos apóstolos, capturando não apenas suas aparências físicas, mas também suas reações emocionais ao anúncio chocante de Cristo. Infelizmente, sua experimentação com novas técnicas de pintura resultou na rápida deterioração da obra, um problema que tem desafiado restauradores por séculos. Durante seus anos em Milão, Leonardo continuou seus estudos científicos com fervor renovado. Seus cadernos deste período estão repletos de observações detalhadas sobre anatomia, botânica, geologia e mecânica. Ele realizou dissecações detalhadas, produzindo alguns dos primeiros estudos anatômicos precisos da história. Seus desenhos do corpo humano, com suas proporções cuidadosamente calculadas e detalhes intrincados, ainda são admirados por sua precisão e beleza. Leonardo também se dedicou ao estudo do voo, fascinado pela possibilidade de o homem conquistar os céus. Seus desenhos incluem projetos para máquinas voadoras, incluindo um helicóptero primitivo chamado parafuso aéreo. Embora muitas de suas invenções fossem impraticáveis com a tecnologia da época, elas demonstram sua capacidade de pensar séculos à frente de seu tempo. A queda de Ludovico Sforza, em 1499, marcou o fim da era milanesa de Leonardo. Com a cidade ocupada pelas tropas francesas, o artista deixou Milão, iniciando um período de viagens que o levaria de volta a Florença, depois a Roma e, finalmente, à França. De volta a Florença em 1500, Leonardo encontrou uma cidade transformada. O fervor religioso instigado pelo frade dominicano Girolamo Savonarola havia dado lugar a um novo florescimento artístico sob o governo dos Médici. Leonardo, agora com quase 50 anos e uma reputação estabelecida, foi recebido como um mestre consagrado. Durante este período florentino, Leonardo produziu algumas de suas obras mais famosas, incluindo a Mona Lisa. O retrato enigmático de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, tornou-se um ícone da arte ocidental, celebrado por seu sorriso misterioso e técnica inovadora. Imagine Leonardo em seu estúdio, sentado diante de seu cavalete. A luz suave da tarde toscana flui pela janela, iluminando o rosto de sua modelo. Com pinceladas delicadas e precisas, ele captura a essência de Lisa, seu olhar enigmático e seu sorriso sutil. Leonardo trabalhou na pintura por anos, levando-a consigo em suas viagens e continuando a aperfeiçoá-la até o fim de sua vida. Outro projeto notável deste período foi o mural A Batalha de Anghiari, encomendado para o Palazzo Vecchio. Infelizmente, a obra foi deixada inacabada quando Leonardo partiu para Milão em 1506 e posteriormente foi perdida. Apenas esboços e cópias feitas por outros artistas sobrevivem para dar uma ideia da grandiosidade da composição original. Em 1513, Leonardo mudou-se para Roma, onde trabalhou sob o patrocínio do irmão do Papa, Giuliano de Medici. Em Roma, ele continuou seus estudos científicos, focando particularmente em óptica e geologia. No entanto, ele encontrou um ambiente menos acolhedor do que em Milão ou Florença. A cena artística romana era dominada por artistas mais jovens como Michelangelo e Rafael, e Leonardo, com seus métodos lentos e experimentais, muitas vezes se via marginalizado. Em 1516, aos 64 anos, Leonardo aceitou um convite do rei Francisco I da França para se tornar Premier peintre et ingénieur et architecte du roi, primeiro pintor
engenheiro e arquiteto do rei. Ele se estabeleceu no Château du Clos-Lucé, perto do Castelo Real de Amboise, no Vale do Loire. Este seria o último capítulo de sua vida. Imagine Leonardo, agora um homem idoso com uma longa barba branca, chegando ao Château du Clos-Lucé. O outono francês pinta as árvores com tons dourados e vermelhos, enquanto o castelo se ergue majestosamente contra o céu azul. Leonardo, apesar de sua idade avançada, ainda tem um brilho de curiosidade em seus olhos enquanto observa seu novo lar. Na França, Leonardo foi tratado com grande respeito e admiração. O rei Francisco I, um entusiasta do Renascimento italiano, proporcionou a Leonardo um ambiente confortável e estimulante. Embora sua produção artística tenha diminuído neste período, Leonardo continuou seus estudos e experimentos, trabalhando em projetos de engenharia para o rei e refinando suas teorias científicas. Durante estes anos finais, Leonardo dedicou-se a organizar seus numerosos cadernos e escritos. Ele tinha a intenção de publicar tratados sobre diversos temas, incluindo anatomia, pintura e engenharia. Infelizmente, a maioria destes projetos permaneceu inacabada no momento de sua morte. Podemos imaginar Leonardo em seu estúdio no Clos-Lucé, rodeado por pilhas de cadernos e desenhos, a luz de velas trêmula sobre as páginas enquanto ele trabalha incansavelmente, tentando organizar o vasto conhecimento que acumulou ao longo de sua vida. Suas mãos, agora enrugadas e manchadas de tinta, ainda se movem com precisão sobre o papel, desenhando e escrevendo. Leonardo da Vinci faleceu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos. Segundo a tradição, ele morreu nos braços do rei Francisco I. Embora os historiadores questionem a veracidade desta história, ele foi enterrado na capela de Saint-Hubert, no Château d'Amboise. A morte de Leonardo marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou a influenciar gerações de artistas, cientistas e pensadores. Seus cadernos, contendo milhares de páginas de observações, desenhos e teorias, foram dispersos após sua morte. Ao longo dos séculos, eles foram gradualmente redescobertos e estudados, revelando a extensão impressionante de seu gênio. O impacto de Leonardo na arte foi profundo e duradouro. Sua técnica do esfumato, seu uso inovador da perspectiva e sua habilidade em capturar a psicologia humana em seus retratos influenciaram artistas por séculos. Obras como a Mona Lisa e a Última Ceia continuam a fascinar e intrigar espectadores até hoje, sendo objeto de inúmeros estudos e teorias. Na ciência, muitas das ideias de Leonardo estavam séculos à frente de seu tempo. Seus estudos anatômicos, por exemplo, não foram superados em precisão e detalhe até o século XVIII. Seus desenhos de máquinas voadoras, tanques e outras invenções anteciparam desenvolvimentos tecnológicos que só se tornariam realidade centenas de anos depois. A abordagem interdisciplinar de Leonardo, sua fusão de arte e ciência, tornou-se um modelo para o ideal renascentista do homem universal. Ele demonstrou que a criatividade artística e o rigor científico não são mutuamente exclusivos, mas podem se informar e enriquecer mutuamente. Nos séculos que se seguiram à sua morte, a reputação de Leonardo cresceu continuamente. No século XIX, com a redescoberta e publicação de muitos de seus cadernos, houve um ressurgimento do interesse em seu trabalho. Estudiosos começaram a apreciar não apenas suas realizações artísticas, mas também suas contribuições para campos tão diversos quanto anatomia, engenharia, óptica e hidrodinâmica. No século XX e XXI, Leonardo se tornou um ícone cultural, simbolizando o ideal do gênio renascentista. Sua vida e obra têm sido objeto de inúmeros livros, filmes e documentários. A Mona Lisa, em particular, tornou-se uma das obras de arte mais reconhecidas e parodiadas do mundo, um símbolo da alta cultura e do mistério artístico. O legado de Leonardo continua a inspirar e desafiar.
Sua curiosidade insaciável, sua disposição para questionar a sabedoria estabelecida e sua capacidade de ver conexões entre disciplinas aparentemente díspares oferecem lições valiosas para o mundo moderno. Em uma era de especialização crescente, o exemplo de Leonardo nos lembra da importância de uma visão holística e interdisciplinar. Além disso, muitas das preocupações de Leonardo permanecem relevantes hoje. Seus estudos sobre o fluxo da água e a erosão têm implicações para nossa compreensão das mudanças climáticas. Suas ideias sobre urbanismo e planejamento de cidades ainda podem informar debates sobre desenvolvimento sustentável. Seus desenhos de máquinas voadoras continuam a inspirar engenheiros aeroespaciais. À medida que avançamos no século XXI, enfrentando desafios complexos que exigem soluções criativas e multidisciplinares, o exemplo de Leonardo da Vinci permanece mais relevante do que nunca. Seu legado nos lembra que a verdadeira inovação muitas vezes ocorre nas intersecções entre diferentes campos de conhecimento e que a curiosidade e a criatividade são ferramentas poderosas para entender e moldar nosso mundo. Leonardo da Vinci foi mais do que um artista, mais do que um cientista, mais do que um inventor. Ele foi um visionário que ousou imaginar possibilidades além dos limites de seu tempo. 5 séculos após sua morte, continuamos a aprender com seu exemplo, buscando em seu legado inspiração para nossos próprios esforços para compreender e melhorar o mundo ao nosso redor. Imagine por um momento o que Leonardo pensaria se pudesse ver o mundo de hoje, os aviões cruzando os céus, as cidades modernas com seus arranha-céus, os avanços da medicina e da tecnologia. Tudo isso teria fascinado sua mente curiosa, e ainda assim, é provável que ele ainda encontrasse mistérios para desvendar, questões para explorar, ideias para desenvolver. O legado de Leonardo da Vinci não é apenas um registro de realizações passadas, mas um convite contínuo à curiosidade, à criatividade e à inovação. Ele nos lembra que o conhecimento não tem limites, que a arte e a ciência podem caminhar de mãos dadas e que a verdadeira genialidade reside na capacidade de ver o mundo com olhos sempre novos. Assim, a história de Leonardo da Vinci continua a nos inspirar, não apenas como um relato de um gênio do passado, mas como um farol que ilumina o caminho para o futuro. Seu exemplo nos desafia a questionar, a explorar e a criar, sempre buscando expandir os limites do conhecimento humano. Em cada descoberta científica, em cada obra de arte inovadora, em cada solução criativa para os problemas do mundo, podemos ver ecos do espírito de Leonardo, um espírito que continua vivo e relevante em nosso mundo moderno. Se você gostou deste formato, inscreva-se no canal e ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Deixe também nos comentários sobre quais assuntos você gostaria de ouvir para relaxar e aprender.